Obrigada pela vida dele. Obrigada porque ele tem se interessado em desenvolver o teu reino aqui nesta comunidade. Ser com a Nilma, sua esposa e os seus 2 filhos. Continua, Senhor, dando saúde e sabedoria. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. E continua, Senhor, nos abençoando. Pois é no nome precioso de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. E vamos estar louvando a Deus com o hino de número 283 do Inário. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é verdade que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso as nuvens me guiam no escuro caminho, acima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me aparte. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Mais uma vez a primeira estrofe, mais uma vez. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é verdade que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui te louvando, te adorando. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem recebido o nosso culto, nossas orações. Muito obrigado pelas tuas bênçãos em nossas vidas. Continua, ó Deus, abençoando esta igreja. Recebe, Senhor, as nossas ofertas, nossos dízimos como uma forma de agradecimento, ó Deus, por tudo que tens feito por nós. Recebe, ó Deus, as nossas vidas, recebe nossa família.
Colocamos, Senhor, no teu altar toda a nossa vida. Nós te pedimos, te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vai cantar? Quem vai comigo? Gilson. Sua entrega é total.
Meus irmãos, nós vamos ouvir a irmã Josivânia. Ela tem um trabalho a nos apresentar. Ela produziu um CD e tem uma bela voz. Nós vamos ouvi-la e ver o que Deus fala através dela aos nossos corações também. Logo em seguida, a mensagem de Deus para o nosso coração. Você quer tirar aqui o microfone? Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui nessa manhã para conhecer mais uma parte do povo de Deus. A gente já havia marcado através do nosso irmão Gideão, que é conhecido do pastor daqui dessa igreja, para nós virmos, para apresentar nosso trabalho, nosso primeiro CD, que nós estamos fazendo a divulgação. Mas o principal objetivo é louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E nós vamos louvar nesse momento uma música que diz, o título dela é Não Vou Perder Minha Bênção, porque muitas vezes, através de nossas próprias atitudes erradas, é que nós perdemos as coisas que o Senhor tem lá na frente para nós, coisas maravilhosas. O melhor o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Grandes são os teus planos pra mim. Quero te louvar,
forte quero prosseguir, pois lá na frente sei que o melhor tu tens pra mim. Pois lá na frente sei que o melhor tu tens pra mim. Nós vamos louvar aqui, aliás, vamos ler João, capítulo 14, e os versículos 14 e 15. Aliás, perdão, irmãos. João 14, versículos 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Então essa música tem por título Fica Comigo, e foi assim, baseado no Espírito Santo que eu compus essa música, porque é Ele que nos guia cada dia de nossas vidas. Ele que nos dá a direção, que nos mostra como nós devemos tomar decisões, não é? Então, todos os dias quando nós acordamos, nós devemos pedir orientação a Ele. Pois foi Ele que Jesus deixou para tomar conta de nós. Ele disse: não vos deixarei órfãos, mas eu vou dar o Espírito Santo para vocês. Amém? Que vou me comunicar pra tomar decisão em todo o meu caminhar. Não te ausentes de mim, sem ti não posso ficar, porque perderia o rumo. Eu tenho que falar. Fica comigo, Espírito de Deus, pois sem ti não posso vencer. Tu és meu guia, Senhor e protetor. Fica comigo, Espírito de Deus. Fica comigo, Espírito de Deus, pois sem ti não posso vencer. Tu és meu guia, Senhor e protetor. Fica comigo, Espírito de Deus. Quando acordo é contigo que vou me comunicar pra tomar decisão em todo o meu caminhar. Não te ausentes de mim, sem ti não posso ficar, porque perderia o rumo. Eu tenho que falar. Fica comigo, Espírito de Deus, pois sem ti não posso vencer. Tu és meu guia, Senhor e protetor. Fica comigo, Espírito de Deus. Fica comigo, Espírito de Deus, pois sem ti não posso vencer. Tu és meu guia, Senhor e protetor. Fica comigo, Espírito
de Deus, fica comigo, Espírito de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Espero voltar mais vezes aqui. E eu estou com o meu trabalho disponível, se os irmãos depois quiserem, né, e puderem adquirir. Eu agradeço. Amém. Muito obrigada. Agradecemos a Deus pela vida de Josivânia, também o irmão Gideão, que trouxe a Josivânia e nos apresentou. Que Deus continue usando vocês para a sua glória. Irmãos, vamos ler, vamos ficar em pé e vamos ler novamente Isaías capítulo 6, de 1 a 8. Isaías capítulo 6, de 1 a 8. Vamos cantar o hino 9, irmã Fátima, do cantor cristão, Santo, 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 logo após a leitura. Então vamos ler conforme está na nossa ordem. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Irmã Fátima, vamos cantar hino 9.
Meus irmãos, a irmã Zureide Batista de Sena Silva está precisando de 3 doadores de sangue. A irmã Zureide está presente hoje de manhã. Ela vai se submeter a uma cirurgia lá atrás. Fica de pé, irmã Zureide, por favor, para os irmãos verem para quem vão doar o sangue. Essa senhora, ela pede que os irmãos se dirijam ao EMOP e digam o nome dela e doem sangue em seu nome. Zureide Batista de Sena Silva. Ela vai submeter uma cirurgia no IMIP e precisa de 3 doadores. A cirurgia já está marcada, irmã Zureide. Já está marcada a cirurgia? Já está marcada. Quando será? Quinta-feira, dia 30. Irmãos, nós lemos Isaías capítulo 6. Está no seu boletim. E a figura que está aí diante de nós e diante do profeta Isaías é de Cristo, próprio Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. É Jesus que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assentado no trono. E a mensagem, irmãos, ela pode ser só a visão. Só a visão. Mas como nós não temos olhos, ouvidos e coração atentos, muito atentos, nós precisamos dizer mais alguma coisa. Mas eu espero não tirar da mente dos irmãos essa visão que aí está. A visão do trono, a visão do Senhor assentado no seu trono, a visão da sua santidade, da sua justiça. Eu espero não tirar essa visão com a palavra que eu trago para os irmãos nessa ocasião. Espero que os irmãos vejam a Deus, que um dia vejam a Deus. Essa é a expectativa da igreja, essa é a expectativa do Espírito, é que a igreja veja a Deus, que o ser humano veja o seu Criador. E é esse o objetivo principal da visão que Deus dá a alguns homens especiais. Não diria que são homens especiais, porque são homens assim como nós, pecadores. O profeta Isaías, ele dá de si mesmo um diagnóstico. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele não é muito diferente de nós. E apesar disso, Deus o escolhe para revelar-se a ele, e revelando-se a ele, revelar-se a nós. É como Deus faz com Abraão. Chama Abraão lá da sua terra e o tira de Ur e diz: em você serão benditas todas as famílias da terra. Ele escolhe um para abençoar a todos. Então Isaías é escolhido para abençoar a igreja, para abençoar o povo de Israel. E Isaías, ele teve essa visão no ano da morte do rei Uzias.
nós tivemos, há um mês atrás, a morte de Eduardo Campos, pretenso rei do Brasil. E aí estamos vivendo dias assim, de vazio de comando, porque há uma eleição que vai chegar nos próximos dias, e há pelo menos 3 reinos querendo se estabelecer no Brasil: do PSDB, do PSB e do PT. São 3 reinos para todos os gostos. Nós vamos decidir entre esses reinos. E a melhor coisa a fazer nessa hora é o que Isaías fez. Na morte do rei, na ausência do rei, entrar no santuário de Deus e orar, buscar a Deus. Isso que nós temos que fazer. Vamos votar em reis humanos, perecíveis, que têm histórias, que têm lábios impuros. Eles habitam entre nós. E o que temos que fazer? Olhar para o trono de Deus e ver Deus, que é santo, 3 vezes: santo, santo, santo. E confesso aos irmãos que está difícil escolher, muito difícil escolher. Não vejo diferença entre esses reis. Não vemos diferenças. Temos participado de conversas acaloradas com os partidários desses reis. E não vemos diferença. Mas por isso precisamos encontrar salvação no Deus, no Rei que está sentado no trono. Por isso precisamos abrir os céus, rogar a Deus em oração pelo nosso povo, pelos governantes que o Senhor escolherá. Deus vai botar no poder aquele que o Brasil merece, porque o povo tem o governo que merece. O povo elege aquele que lhe apraz. Cada um elege de acordo com a sua consciência política ou serviçal. Cada um vai eleger o seu rei, o seu governo. Nós nunca podemos nos esquecer, irmãos, que o nosso rei nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos amou. Ele nos comprou com preço de sangue. Nós estamos aqui e Ele deseja o melhor para nós. Ele dá o melhor para nós. Então, nós estamos sob a direção dEle. Nós estamos sob o controle dEle. Nós estamos nas suas mãos. O que Ele quiser fazer de nós, Ele fará. E nos contentaremos com Ele. Nos alegraremos com Ele. Estaremos com Ele para viver e para viver. E aí, Isaías, ele perdeu referência, a referência que ele tinha. O rei Uzias, que morreu no ano 740 antes de Cristo. E ele vai orar. Ele vai buscar Deus. Esse é o caminho que nós devemos trilhar, irmãos. Mas eu quero também pensar com os irmãos nesse tempo, que é o mesmo tempo do profeta Isaías.
não mudou. Não mudou, o tempo não mudou. É o mesmo tempo em todas as épocas, em todas as eras. O tempo tem semelhanças assustadoras. Por que assustadoras? É porque nós não mudamos, não melhoramos, não cumprimos o nosso papel cristão, não cumprimos o nosso papel na sociedade. Por isso é assustador. Porque há 2000 anos que o reino de Deus foi implantado aqui na terra, em Jesus Cristo, e ele já devia ter tomado conta de todas as pessoas, mas nós não tomamos posse ainda do reino, nós não tomamos posse do território do Senhor, nós não agimos na direção dos corações, e agimos como se estivéssemos perdidos, não nos unimos, estamos separados. O tempo que aí está é o tempo do confisco dos valores. Eu quero traçar um perfil desse tempo em 3 palavras. Primeiro, o tempo do confisco dos valores. O que é certo não é mais certo, o que é errado não é mais errado, depende de interpretação de cada um. O que é normal não é normal, o que é anormal não é anormal, depende também do conceito ou da consciência de cada um, do que cada um pensa, da interpretação pessoal. Família não é mais nuclear, homem, mulher e filhos, pai, mãe e filhos, não é mais. Isso é um conceito ditatorial de um regime autoritário que foi implantado pelo cristianismo, e o ser humano está querendo fugir desse conceito ditatorial. E por isso ele confisca esse conceito de família. Confisca o conceito de pecado. O que é certo e o que é errado depende da minha interpretação, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu quero fazer. Se eu quero fazer, é certo, porque eu sou bom, eu sou certo. Esse é o tempo do confisco dos valores, que já aconteceu em outras épocas, que acontecia no tempo de Isaías. Acontecia no tempo de Isaías. A sociedade no tempo de Isaías, ela não obedecia a palavra de Deus, não seguia os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus foram esquecidos, foram confiscados nos sacrifícios. Eles entregavam no templo os seus bois, os seus cordeiros, as suas aves, de acordo com a condição financeira de cada um. Eles entregavam os seus sacrifícios e cometiam os seus erros, e continuavam cometendo os seus erros. Eles confiscaram a palavra de Deus, confiscaram Deus, mataram Deus, tiraram Deus da sua história, botaram Deus para fora. Esse é o tempo do confisco dos valores, dos conceitos, a morte de Deus. Porque se você não tem mais conceitos, valores, você não tem mais firmeza e fundamento, você tirou Deus da sua história, porque os conceitos, os valores, os princípios, eles estão estreitamente ligados a Deus, ao divino,
ao Criador. E a moda é o evolucionismo, que o homem ele apareceu, ele surgiu. Ele simplesmente surgiu da fusão das moléculas e células que também apareceram do vazio, do nada. E aí o homem foi crescendo, ele tornou-se um alivino. Eu tinha um tio que o nome dele era alivino. Eu acho que as pessoas lá na casa da minha avó, eu não sabia que alivino era peixe, né? Mas era alivino o nome dele. Tem um bonito nome, alivino. Tinha genuíno também. Só não tinha girino. Mas não sei, acho que é porque girino é mais conhecido, né? Mas, irmãos, aquelas moléculas e células tornaram-se alivinos, e assim peixes, e criaram asas, e saíram voando. Depois elas resolveram andar e criaram pernas, e saíram caminhando, e elas andavam de 4 patas, mas depois elas resolveram ficar em pé. E elas foram primatas, macacões. E agora, depois de milênios e milênios e milênios de transformações, nós estamos aqui no ar-condicionado. Evolução. Lindo. Mas não é verdade, irmãos. Não é verdade. Nós não podemos vaticinar essa verdade. Não podemos aceitar essa verdade. E para vencermos isso, nós temos que olhar para o trono. O Senhor está no trono. Eles tentaram confiscar os conceitos, os valores que são eternos, que são morais, que são espirituais. Mas, irmãos, o Senhor está no trono e nós devemos olhar para Ele. Essa é a direção do nosso olhar. Mas esse é um tempo também, irmãos, do fingimento religioso. Esse é tão perigoso quanto o tempo do confisco dos conceitos e valores. Tempo do fingimento religioso. Irmãos, se você consegue fingir uma oração, você consegue fingir qualquer coisa. O maior fingidor, o maior mentiroso é aquele que finge uma oração. Por isso que dá medo de oração em público. Dá medo, porque você não sabe o que é que vem por aí. E o medo que dá, irmãos, é de não fazer o irmão pecar, botando ele aqui na frente para orar. Porque fingir oração, esse é o tempo do fingimento religioso. Aí alguém pode perguntar assim, mas e aqueles, pastor, que dizem assim, eu não sou hipócrita, eu não vou para a igreja não porque eu não sou hipócrita, eu não creio mais nisso, eu não estou mais nessa. É melhor, porque, irmãos, é bom que você venha para ouvir, e a fé vem pelo ouvir, Deus vai falando ao seu coração, a palavra de Deus vai entrar no seu coração, mas não finja. Não finja. Force a sua natureza como quem força a comida para não morrer de fome, como quem força o remédio para não morrer de uma doença remediável. Force o seu fastio, porque você vai ouvir, Deus vai falar. Deus vai lhe falar, mas não finja. Não finja. O fingimento religioso, esse é o tempo do fingimento religioso, das grandes igrejas, dos grandes apóstolos, dos grandes gurus, dos Dalai Lamas, pretensos semideuses, tempo do fingimento religioso. Esse tempo, irmãos, é mais o
tão pernicioso quanto o tempo do confisco dos valores. Eles andam juntos. Eles estão juntos. É o mesmo tempo. São as mesmas pessoas. Ou fazem a mesma ferida na sociedade. Um terceiro tempo é o tempo da razão, o tempo da horizontalização. É o tempo chamado de tempo da razão. É quando os homens e mulheres saem da escravidão cristocêntrica. É assim que está sendo anunciado e pregado insistentemente. O tempo da consciência presa é o tempo do cristianismo ou cristocentrismo, que diz que Jesus é o Senhor, que diz que a família é nuclear, que diz que os conceitos e valores devem ser respeitados para que haja uma paz na sociedade. Esse tempo é o tempo da escravidão, segundo esse tempo da razão, segundo os teóricos da razão. Eles querem pregar e doutrinar jovens e crianças com o entendimento a respeito de humanização, antropocentrismo. O homem é o centro e o homem é que decide sobre si mesmo, e na verdade é. Mas esse homem decide também pelas consequências. Também escolhe as consequências. Também admite sobre si os males das suas escolhas. E nós estamos vendo, irmãos, que a sociedade tem ido de mal a pior. Violência, drogas, depressão, mutação genética. Porque nós estamos no tempo da razão. Nós estamos no tempo em que o desejo, o prazer fala mais alto. A soberania do prazer. Por isso, irmãos, Isaías é chamado para fazer uma intervenção. Essa visão que Deus dá a Isaías, ela vem para trazer uma intervenção, uma interferência. Uma interferência na educação, uma interferência na saúde, uma interferência na segurança, uma interferência na família, uma interferência. O profeta Isaías é chamado para fazer uma interferência, uma intervenção. E Deus o traz no ano em que morreu o rei Uzias, que também era um profeta, que também era um homem de Deus. Mas ele, angustiado com seu tempo, ele resolveu tomar a posição de sacerdote, que não era a posição do rei, e tornou-se leproso. Ficou leproso e viveu o resto do seu reinado coberto de lepra. Mas continuou firme, continuou fiel a Deus. E provavelmente foi essa crise de Isaías. Mas, irmãos, o profeta, ele nos fala de uma experiência transcendental. Usa uma linguagem simbólica, ele não entende de outra forma tudo aquilo que vê. Mas ele fala de Deus no controle de tudo. E o capítulo 6 se divide em 3 partes também. Primeiro, a teofania. Deus
se apresenta nas formas humanas, para que o profeta perceba e veja o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, o que Deus vai fazer. Para que o profeta saiba qual é a mensagem, ele precisa de uma visão na sua ótica. Ele tem a sua própria cosmovisão, ele tem a sua visão de Deus, mas Deus quer lhe dar a visão dele mesmo. E para isso ele precisa botar um óculos 3D nos olhos de Isaías. Ele precisa ver. E no segundo momento, nós vemos a consagração. Consagração. Isaías precisa ser consagrado, santificado para esse momento de interferência. Ele precisa interferir, intervir, porque está todo mundo se acabando, está todo mundo morrendo. A violência tornou-se algo visível e notório, e nós morremos muito mais do que em qualquer guerra no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, nunca se matou tanto, nunca houve tanta intolerância. Então, o profeta precisa intervir, interferir. Nunca se fingiu tanto religião, nunca se confiscou tantos conceitos, os valores. A família nunca foi tão vilipendiada. E por isso o profeta precisa se consagrar, se santificar, precisa ser de Deus, semelhante a Deus, purificar a sua vida para anunciar um novo tempo. E também a missão. Esse capítulo contém teofania, que é a apresentação de Deus, consagração, que é a apresentação de Isaías e a sua mudança, sua transformação, e a missão que é dada a Isaías, a visão, audição e participação. Não é só visão e audição, nós estamos ainda no campo da visão e da audição. Precisamos adentrar para o campo da participação. Precisamos fazer algo. Não podemos estar estranhos ou alheios à realidade que nos está visível, notória. Por isso precisamos contemplar o Senhor. Visão, audição e participação se espalham por todo o capítulo. Essa é a realidade da igreja, é a realidade, ou deverá ser a realidade de Israel. Ver, ouvir e anunciar. Não podemos só ver e ouvir, mas temos que anunciar. Temos que proclamar o reino de Deus nas maiores alturas. Temos, irmãos, que anunciar os valores e viver os valores. Viver, mais do que anunciar, é viver os valores. Viver a família mais intensamente hoje. Amar o esposo, a esposa mais intensamente hoje. Amar os filhos mais do que nunca. O filósofo francês Luc Ferry, ele diz que os filhos ainda são o único ponto de fidelidade da raça humana. Os filhos. Só os filhos têm ainda a fidelidade dos pais. A religião não há mais quem seja fiel a ela. A pátria, muito menos. Você lembra que 7 de setembro foi domingo? E o que era 7 de setembro há uns anos atrás, para nós?
desfile cívico, não era aqueles forças armadas nas ruas, nas escolas. A gente não lembra mais. Não há mais fidelidade, não há mais fidelidade de marido e mulher, não há mais fidelidade eclesiástica. Nas igrejas há um rodízio, irmãos. Quantas pessoas nós recebemos e quantas pessoas saem daqui para outras igrejas, nós não sabemos nem calcular, porque eles saem sem dizer nada. Muitos vão embora, deixam aqui seus nomes, mas desaparecem, somem. Não há fidelidade, nem para dizer, pastor, olha, eu estou indo para tal igreja assim, assim. O pastor abençoar, não é? Dizer, Deus te abençoe, Deus te use lá. Mas não há fidelidade mais. Não há. Não sabemos onde está a maioria dos irmãos. Então esse tempo é um tempo difícil, irmãos. E para viver esse tempo, nós temos que olhar para o Senhor. O privilégio de Isaías é grandioso. E o nosso privilégio é maior ainda. Disse o Senhor Jesus: bem-aventurados são os que não viram e creram. Isaías viu e nós vemos com os olhos de Isaías e cremos. Então, mais bem-aventurados somos nós, disse Jesus. Já fazendo uma ponte entre a visão do seu reino implantado desde os tempos da queda, o seu sacrifício implantado desde os tempos da queda, porque o reino de Deus subsiste, é eterno. Mas o reino de Cristo, a providência de Cristo, a morte de Cristo na cruz, ela foi implantada desde a queda do homem e foi divulgada durante séculos e séculos e séculos, até chegar à plenitude dos tempos. Então Jesus diz, olha, esses que estão aqui ao redor de mim, eles viram, mas mais bem-aventurados são vocês aí de Rio Doce, que não viram essas coisas que eles veem aqui e creem mesmo assim. Vocês são mais bem-aventurados, disse Jesus. Então, Isaías é bem-aventurado, porque ele vê Deus com os próprios olhos. Vê Deus com os próprios olhos. Essa é o grande impacto, a grande surpresa, a grande transformação na vida de Isaías acontece quando ele vê Deus com os próprios olhos. É verdade, é real, ele existe, ele está aí. Nós não podemos nos furtar dessa realidade. Deus está aí. Ele não está aí, nem aí. Não, ele está aí para o que der e vier. Ele está aí para produzir futuro. Tanto é que a mensagem que ele dá a Isaías, irmãos, é uma mensagem que lida com o futuro, com o presente, com o passado. É uma mensagem que vai levar o povo hebreu ao cativeiro. Lá no cativeiro, essa mensagem de Isaías vai mantê-los, e essa mensagem de Isaías vai conduzi-los de volta. Porque o livro de Isaías, ele tem 3 tempos. Ele tem o tempo antes do cativeiro, ele tem o tempo do cativeiro e ele tem o tempo pós-cativeiro, o tempo da volta. Isaías chama o povo de volta antes deles irem. Isso é ciência, irmãos. Isso é ciência. Isso é ciência, porque isso está escrito 700 anos antes de Cristo. Isso está escrito, irmãos, 50 anos antes do povo ir para o cativeiro, e o povo vai para o cativeiro. Ah, pastor, isso foi prognóstico. Porque Isaías, ele fez uma avaliação do tempo e ele viu que o povo ia cair no cativeiro. Não, senhoras e senhores. Isaías era um homem que estava enfermo, porque ele tinha perdido o rei Uzias. Ele não tinha perspectivas. Ele foi orar. Ele não produzia política na sua mente.
Não. Ele passou a ser o profeta Isaías e ele só fala de si mesmo nos capítulos 6, 7 e 8 do seu livro. Depois ele fala só de Cristo. Depois ele fala só de Cristo o tempo todo. Ele é o profeta messiânico e essa visão que ele tem muda a sua história, transforma a sua vida. Ele passa a ser um interventor na história. E ele diz: vocês vão para o cativeiro por causa dos seus pecados. E isso endurece o coração de Israel. E quanto mais eles ouvem, mais eles se endurecem, mais eles se fecham nos seus próprios pecados. Irmãos, você já assistiu esse filme antes? Você já viu essa realidade em outro lugar? Onde é isso? É aqui. Esse é o tempo, irmãos. Você prega a palavra e o coração se endurece. Porque a pessoa está indo para o cativeiro, Israel está indo para o cativeiro e é irremediável esse cativeiro, irmãos. Mas será que Deus não quer que Israel se converta? Quer. Tanto quer que ele mandou um profeta intervir e pregar o arrependimento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio seu caminho, converta-se ao Senhor, se arrependa dos seus pecados. Isso são palavras que Deus deu a Isaías para que o povo se arrependesse nos 40 anos que ele pregou e voltasse a Deus. E o cativeiro não aconteceria. Mas eles endurecem o coração e vão para o cativeiro. No cativeiro, Isaías também tem uma palavra. E essa palavra ecoa lá no cativeiro, juntamente com as vozes de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, que também fica em Jerusalém. Por falar em Jeremias, Deus manda Jeremias comprar um terreno. Compra um terreno. Isso nos dias já do cerco. Israel está todo cercado pela Babilônia. Aí Deus dá uma visão a Jeremias e diz: compre um terreno. Compre um terreno. Jeremias não questiona, ele é como Abraão. Deus mandou, ele faz. Compre um terreno. Os amigos dele dizem: você está louco, você vai comprar um terreno, estamos sitiados, vai tomar tudo, Babilônia vai tomar tudo, você vai comprar um terreno? Vou. Aí ele compra um terreno, e um terreno grande. O que Deus está dizendo? É que vocês vão voltar. Vocês vão voltar. Eu permiti que vocês fossem por causa da dureza do coração de vocês, mas vocês vão voltar. Eu vou trazer vocês de volta. Porque eu amo vocês. A dureza do coração de vocês, eu perdoo. Eu perdoo vocês, eu trago vocês de volta. É como aquele pai, aquela mãe que está aguardando o momento certo em que o filho vai voltar. O que você faz quando o seu filho vai embora? É a mesma coisa que o pai da parábola do filho pródigo faz. Você não tem força para um adulto. Você não vai quebrar a cara de um menino grande, não é? Dar uma surra, pegar o cinturão. Não vai fazer isso. Nem com pequeno pode fazer mais. Então o que você vai fazer? Você vai orar, preparar o bezerro cevado, esperar por ele. Um dia ele vai voltar. É o que Deus faz em Isaías, é o que Deus faz lá na parábola do filho pródigo. Vai esperar que alguns voltem, porque alguns retornarão, irmãos. Alguns voltarão, não todos, mas alguns voltarão. Tremo em dizer aos irmãos que muitos não voltarão. Isso é triste. Muitos morrerão no caminho, longe de Deus, fora do caminho, mas alguns hão de voltar. E nós estamos aqui para esperar. Essa é a mensagem de Isaías, irmãos. Vocês vão para o cativeiro por causa da dureza do coração, vocês vão ficar lá 70 anos. Construam lá, façam trabalhos lá, plantem. Capítulo 29 de Jeremias tem uma carta para os exilados. O que é que vocês vão fazer lá? Mas um dia eles vão voltar. E ver Deus com os próprios olhos. Esse é o grande privilégio de Isaías. Nosso grande privilégio, ver Deus através dos olhos de Isaías, pela fé, mas também
ser perdoado dos seus pecados. Ser perdoado dos seus pecados. Nós somos perdoados em nossas casas, nós fomos perdoados, eu fui perdoado na minha casa, e fui perdoado porque os meus irmãos precisam saber que eu fui perdoado e que Deus pode perdoar pecados. Você não foi perdoado somente para ser perdoado. Isaías foi perdoado dos seus pecados com propósito de ensinar que Deus pode perdoar qualquer pessoa, até um Isaías da vida, Deus pode perdoar. Então, se Deus pode perdoar Isaías, Ele pode me perdoar. Se Deus pode perdoar Edivan, Ele pode perdoar Edivaldo, Eziel, Ezequiel, Ana, Elias, Vânia. Ele pode perdoar toda a minha família. É assim que funciona. Ser perdoado dos seus pecados, esse é o grande privilégio. Nós fomos perdoados como prova daquilo que Deus pode fazer com o seu povo. Deus pode perdoar o Brasil, Deus pode perdoar a sua filha, Deus pode perdoar o seu filho, Deus pode perdoar o seu marido, Deus pode perdoar você, Deus pode perdoar. Ele tem competência para isso, tem autoridade para isso. Ele lhe chama ao arrependimento. E nós estudamos o trimestre passado sobre arrependimento, e agora estamos visualizando Jesus, o caminho que Jesus fez, desde o nascimento até a cruz e ressurreição. Esse é o nosso prato principal. Esse é o centro da nossa fé. Nós fomos perdoados. Esse é um privilégio, irmãos. Muitos de nós nem curte isso. Nem curte, nem pensa nisso, nem se lembra nisso. Mas eu fui perdoado. E todos os dias agradeço ao Senhor, peço a Ele para ficar em pé. E eu vou dizer uma coisa a vocês, que era para eu dizer no começo. Mas aqui não tem problema não, que a gente volta. Ó. Quando você estiver cansado, está na hora de pecar. Quando estiver cansado, muito cansado, está na hora de pecar. Irmão Edson, quando passa o dia todo trabalhando aqui, aí vai embora para casa, para se confortar nos braços da irmã Aurora, nos pratos que ela faz. Não é assim? É. Quando você estiver cansado, vá para casa, Padilha. Quando estiver cansado, vai para casa, vai orar, vai buscar Deus, porque senão você vai pecar. O cansaço dá a você um entendimento de que você merece fazer alguma coisa para se satisfazer. Por isso que Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não se aliviem no pecado, porque isso traz a morte. Mas se aliviem em mim, aprendam comigo, venham a mim. É o que Jesus diz. Porque você cansado, você vai pecar. Tire umas férias, tire uma folga, durma mais cedo, acorde um pouquinho mais tarde, descanse, porque cansado você vai pecar. Sua natureza vai lhe dizer o seguinte, o seu eu vai lhe dizer o seguinte: você precisa de um refresco. Só que se você for diabético e tomar refresco com açúcar, você já acaba. E no sentido de pecado, erro, acerto, todos nós somos diabéticos, todos nós somos doentes, todos nós não podemos experimentar os açúcares e o sódio do pecado, não podemos. Se experimentarmos, morreremos. É contraindicado para nós o pecado. Por isso nós não podemos cansar de tudo. E se estivermos muito cansados, o que Jesus fazia quando estava muito cansado? Se retirava. Ia-se embora para o monte. E os discípulos, ele conduzia os discípulos: vamos embora, vamos embora. Ah, mas tem uma multidão ainda para a gente curar. Não, vamos embora, estamos cansados. Cansado você vai pecar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isaías estava cansado, mas ele foi para o caminho, foi para o lugar certo. Ele foi buscar o Senhor, ele foi para o templo. O lugar é aí o lugar, é o teu lugar. Busca Deus. Você está cansado, muito cansado?
Busca a Deus. Não sai dos pés do Senhor enquanto Ele não te abençoar. Fica com Deus, fica com Deus. Ele vai te abençoar. Por último, ser chamado para o serviço. Ser chamado para o serviço. Esse é um grande privilégio, irmãos. A maioria das pessoas está morrendo por falta de utilidade. Falta de utilidade. E utilidade é servir ao Criador. Essa é a utilidade do ser humano. Essa é a verdadeira utilidade do ser humano, servir ao Criador. Nós não somos acumulados de um Deus depressivo, doente, que juntou todo esse cacareco na terra. Nós não somos isso. Nós temos utilidade, cada um de nós tem utilidade, tem a sua utilidade. Se você quiser, Deus pode te usar. Está errada a concordância. Se você quiser, Deus pode lhe usar. Agora está certo, né? Se você quiser, Deus pode lhe usar. Deus pode lhe usar. Você não precisa ser um cacareco sem uso. Deus pode lhe usar. Deus não é uma pessoa que criou todas essas coisas aí, depois ficou encabulado com isso tudo, ficou enojado com isso tudo, e cruzou os braços e está lá com um bico bem feio. Não, Ele não é assim. Ele quer usar você, Ele tem um plano. Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para você. E aí Ele chama Isaías justamente para intervir, para interferir, para mudar, para transformar, para salvar o seu povo e salvar a humanidade. Deus chama Isaías e Ele diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? Disse o Senhor. Veja que essa palavra se estende. Isaías estava ali. Aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu. Eu quero participar disso. Ele precisava disso. Isaías precisava disso. Israel precisava disso. Nós precisamos disso. Deus o chamou e o enviou a uma nação. O pior é isso, irmãos. O pior é isso. É que Deus o enviou a uma nação surda e cega. Israel estava surdo e cego. Isaías pregou 40 anos. É por isso que Isaías precisava ver o trono. Senão se ele fosse olhar para as pessoas, meu irmão, ele não durava 10 anos. 5 anos ele não durava. Tem pastor que não dura 5 anos na igreja. 3 anos. Irmãos seminaristas. Tem pastor que não dura 3 anos na igreja. Por quê? Porque eles estão olhando para as pessoas. Precisam olhar para o trono. O pastor, ele olha para o trono. Aí ele passa 37 anos, 40 anos, né? Que ele olhou para o trono, ele viu o trono. Se ele olhar para as pessoas, ele está acabado. Pastor, quando eu entendi de ir para o seminário, ele disse assim: por que você quer ir para o seminário? Eu disse: pastor, por causa da necessidade das pessoas. Ele: está errado. Eu disse: gente, pensei que estava abafando com essa resposta. Está errado, rapaz. Não é por causa da necessidade das pessoas, é porque Deus chamou você. Se Deus não chamou você, o que você vai fazer? Né? Se não foi Deus que chamou, você está acabado. Tinha um negócio de olhar para os pobres, olhar para os pobres, olhar para os pobres. Jesus disse: os pobres vocês sempre terão. Olhe para mim. Olhe para mim. Quando você estiver cheio de mim, quando você estiver vivendo a mim, aí você vai abençoar os pobres. Eu sou o maior incomodado com os pobres. É Deus. Ele até disse: olha, quem dá aos pobres, empresta a mim. Então Deus é o maior incomodado com os pobres. Mas você é chamado por Deus. Você é chamado por Deus. Isaías precisava ver Deus. Isaías precisava ver o trono da graça de Deus. O trono da autoridade de Deus. E pregar a uma nação surda e cega. Durante os seus apelos, cerca de 40 anos, eles nada ouviram e foram para o cativeiro. Nação que seria destruída
levada ao cativeiro. Mas havia esperança, e a esperança é, verso 13, mesmo que fique no país uma pessoa em 10, uma de cada 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. A santa semente é o toco, é o que ficar firme, é aquele que temer ao Senhor, que ouvir a mensagem de Deus, vai voltar para a presença de Deus. E eu quero terminar com Apocalipse capítulo 4, para não perder o costume. Apocalipse capítulo 4, vamos ler de pé esse texto, irmãos. Apocalipse capítulo 4, de 1 a 8. Atenção. Isso. Apocalipse 4, de 1 a 8, responsivamente, para concluir a mensagem. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Vamos cantar uma música, irmãos. A mensagem, ela continua sendo a mesma. O trono. Olha para o trono. João também no Apocalipse viu o trono de Deus. Cantar, quero voltar ao início de tudo. É uma sugestão de Josemar, que é boa a sugestão. Os irmãos conhecem, podemos começar, depois a mídia encontra a música. Todos juntos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conselhos
Reflita. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelo que o Senhor tem mostrado para nós, Senhor. Santifica-nos, orienta-nos, dá-nos, Senhor Deus, mais e mais a visão do Teu trono, da Tua palavra, Senhor, para que não esqueçamos os valores, para que não percamos, Senhor Deus, o tino, a direção aos. E que, se fosse possível, os próprios filhos seriam enganar os filhos, os teus servos, os crentes que têm o trono no seu coração. Senhor Deus, agrada-te de nós, santifica-nos, Pai, para não esmorecermos nesse dia, para não cairmos em tentação. Acode-nos, Senhor Deus. Continua, Senhor, mostrando para nós e para essa geração, através da Tua igreja, Senhor, o que Tu podes fazer, o que Tu tens feito. Ó Deus, santifica-nos cada dia, Senhor. Nós te rogamos no doce nome de Jesus. Nós vamos ouvir o coral masculino.